Bom, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Longe Talks. Estamos hoje com a Ana Rodrigues. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada, adorei o convite. Muito obrigada, Eliane. Obrigada, Jéssica. Conta pra gente quem que é a Ana, mas não a profissional. A profissional depois a Ju põe aqui. Quem que é a Ana pela Ana? A Ana, ela é uma pessoa alegre, né? Eu tô sempre muito de bem com a vida. Não que sempre esteja tudo bem, mas eu sempre enxergo positividade em tudo. Me considero uma pessoa alegre. A Ana vê o lado positivo da vida, o lado positivo das coisas. Faço do limão uma limonada, como o ditado popular diz. E dentro um pouquinho da Ana, mas também pegando um pouco da própria profissão, assim, eu gosto de ver as pessoas de bem com o corpo que elas têm, sabendo o potencial que elas têm no corpo. Então, eu acho que um propósito que eu tenho é esse de vida. Não só pela minha profissão, mas assim, que a pessoa enxergue que ela pode estar de bem com o que ela tem. Então, eu sou positiva, eu sou alegre, eu sou animada, sempre tô assim, sorrindo, mas é aquilo, gente, é vida, tá? Então, é vida real. Nem sempre as coisas estão no 100%, mas é assim que eu encaro a vida, com positividade. Nossa, muito bacana, Ana. E aí, eu já deixo aqui uma pitada que para mim hoje vai ser uma aula. Primeiro porque a Ana tem um projeto muito bacana, né? A Ana vem desse lugar do movimento físico, e ela transcende o movimento físico, passando pelo movimento da mente, o movimento de tudo. É como se fosse um holístico, né, Ana? E eu queria que você contasse um pouco desse seu trabalho e de todo esse significado que tem quando você traz esse projeto do movimento, do envelhecimento, do humano, da longevidade, tudo isso eu queria que você trouxesse um pouquinho para a gente. Um dos pilares, né, para nossa longevidade, que é o que a gente prega aqui, é justamente a gente fazer os exercícios físicos de uma maneira regular. Isso é o quê? É a gente se manter em movimento de uma maneira estratégica, programada, organizada, né? A gente ser ativo fisicamente. E isso vai implicar diretamente na qualidade das nossas vidas, não só na velhice, né? Mas ao longo dos anos, desde sempre. Então, o movimento e a qualidade de vida, ela começa desde a infância. O nosso corpo, eu adoro a física, né? O nosso corpo, ele é igual às leis da física. Ela é uma ação e uma reação. Então, tudo isso tem também a ver com os direitos humanos. E como? Como é que você vai correlacionar isso, Ana? Porque fica algo que parece que está longe, né? Um assunto do outro, mas não está, não. E aí, para começar, essa correlação, né, do movimento, longevidade e justamente os direitos humanos, eu começo de uma educação escolar. E por que que eu começo pela educação escolar? Eu ouvi uma fala, eu até vou pegar aqui no computador, da Margarida Genevois, maravilhosa, que eu não sei se vocês conhecem. E aí ela falou assim, uma vez eu ouvi, e fez muito sentido para mim. Os direitos humanos são uma espécie de estado de espírito permanente, ou seja, ele não tem hora para acontecer e ele é dinâmico. Os direitos humanos não têm início e fim, devem perspassar as matérias e é uma atitude de vida. E isso tem que estar presente no exercer de cada matéria. Eu achei essa fala linda da Margarida. Educar em direitos humanos é educar para a vida. Vida, que é movimento, né? A forma como é que você vai tratar o outro, como é que você vai se tratar, vai tratar o seu corpo. E em relação aos direitos, a gente tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que já é uma idosa de 77 anos, né? E esse documento, ele é um marco maravilhoso na história dos direitos humanos. E eles são universais, eles tangem a nós, né? Nós todas aqui. Então, isso não pode ser esquecido.
E aí, falando em educação, eu não posso deixar de falar na educação física, mas uma educação física escolar, que é onde tudo começa, ao meu ver, é algo que ele tem que ter um olhar muito, muito, muito interessado, porque é muito importante a gente lidar com o movimento já lá na primeira infância. Então, incentivar essa prática do movimento já na escola, desse brincar livre, com intenção ou não, né? Se tiver intenção, a intenção de quê? De desenvolver motoramente, através dessas experimentações do corpo, né? Daquele ser que está ali experimentando, conhecendo, vivendo esse corpo, né? Eu acabei de falar dos direitos humanos, então, sermos seres ativos é um direito, né? É uma oportunização de conhecermos esse corpo, né? Através do movimento que é inerente ao ser humano. Nós nos desenvolvemos através do movimento. E longevidade com qualidade tem que incluir saúde, ela não vem só com exercício, né? A gente tem os pilares que são alimentação, um sono de boa qualidade, uma alimentação que seja de qualidade, né? Um ambiente, a questão ambiental que seja agradável, né? Condições financeiras, saúde mental, boas relações sociais e também com o ambiente. A gente vive num momento de catástrofes ambientais, isso afeta também a nossa qualidade. Eu não sei se a gente vai ter realmente esses anos todos de vida com tudo que está acontecendo, mas pode ser que sim. Então, isso tudo vai ajudar a gente para nós sermos seres mais funcionais e realmente funcionantes, porque a gente tem que funcionar nessa coisa toda, senão a engrenagem não funciona, né? E aí, pegando esse gancho e costurando com os direitos humanos, os nossos direitos, a gente precisa criar espaços e programas que acolham essas pessoas idosas. Falando aí da outra ponta, né? Porque antes eu falei da primeira infância, né? Então, para que a gente possa promover esse envelhecimento ativo através de atividades essas que devem ser o ideal é que sejam dentro de equipes multidisciplinares preparadas, porque, como eu falei anteriormente, somos seres integrais. Então, não é um ser que precisa só da educação física, só da medicina, só da psicologia. Não existe essa coisa de só. A medicina dividiu muito em especialidades, né? O corpo, a mão, o dedinho, né? Mas a gente cada vez mais está juntando. Vem até um movimento da medicina integrativa, que é justamente isso. Então, ao meu ver, e toda essa leitura, a gerontologia ela sempre se encaminha para programas serem feitos com equipes multidisciplinares preparadas, porque a gente tem que ter profissionais formados que sejam especializados em gerontologia. A formação específica é necessária para justamente atender esse público. Né? Então, essa equipe que realmente conversa entre si em prol daquele que está sendo atendido pelo programa. E aí, quando eu pego o Brasil, eu vou falar aqui do Brasil, que é um país continental, as estratégias para que esse tipo de programa aconteça tem que ser mais amplo ainda. O Brasil, ele é diverso, né? Ele é heterogêneo. E então, assim como as nossas velhices são, a gente estuda isso, né? As velhices, elas são heterogêneas. Então, para que isso seja atendido, a gente tem que fazer um dimensionamento para as políticas públicas que atendam justamente nesse Brasil que é diverso. E para atender essas políticas públicas, atenderem esse Brasil diverso, ela tem que ser muito criativa, muito acessível e muito regional. A gente tem regiões completamente diferentes umas das outras. Então,
ela tem que ser dessa forma, ela tem que existir e ela tem que funcionar. É necessário realmente a gente, da área do envelhecimento, né, falar, entender esses marcos legais. Isso é importantíssimo. Por isso, os meus estudos na política pública, porque eu tenho que entender disso. Se a área da gerontologia é a área que me pertence, eu tenho que entender esses marcos legais para que eu possa levar essa longevidade de qualidade de fato. Então, aqui no Brasil, a gente tem lei, sim, tem legislações, ela existe no papel, e agora a questão é realmente o cumprimento, né? A ação de fato. O Brasil já está velho, ele não vai ficar, ele já está velho. Ana, eu falo em prol das pessoas idosas, mas se tudo der certo, eu também vou ser uma pessoa idosa. E aí, essas reivindicações e essas leis, tudo isso que eu tô em prol eles servirão para mim também. E a todos os que chegarem aos 60, que é o marco para o idoso, né? O marco, a gente envelhece desde que a gente nasce. Mas a fase da velhice é uma fase, assim como a adolescência, a infância. A fase da velhice é a partir dos 60. Então, a ideia de eu trazer esse assunto para o Longe Talks é justamente para conscientizar, como eu falei antes com vocês, a todas e todos que fazemos parte daquilo que estamos criando. Então, concluindo esse pensamento do tema desse nosso bate-papo, é que toda essa nossa conversa é que temos o direito à saúde e ao bem-estar, sim. Eu falei aqui várias vezes, citei, né, a Constituição também, citei o Estatuto do Idoso, porque esse direito é ele quem vai nos permitir viver mais e termos essa longevidade com qualidade, né? Paz, com felicidade, com tudo de bom que a gente quer. E manter-se ativo fisicamente é um dos pilares para isso. Então, a pergunta é: está ou não tudo correlacionado? Falem para mim. Totalmente correlacionado. Agora eu venho uma outra pergunta que me foi muito. Eu entendi, e eu acho que Ana, você está de parabéns por trazer essa integralidade desse assunto de corpo, movimento externo, interno, que tudo está relacionado, ou seja, a longevidade perpassa por tudo. Mas eu queria entender uma coisa, aonde está o meu papel enquanto Eliane, 65 anos, que precisa saber o que eu preciso ser de protagonista, o que eu posso fazer dentro do meu universo pequenininho para que este movimento do meu corpo, da minha mente, possa ser em pró de mim e de outros. Olha, Eliane, o que eu enxergo é o seguinte, né? Como eu falei, que a gente como sociedade civil é responsável por tudo. Nós que estamos aqui na área da gerontologia, o nosso dever sempre é com propósito esclarecer, como o seu canal faz, esclarecer a população que ela tem que pertencer a esse envelhecimento. Então, o que a gente pode fazer é continuar o movimento de disseminação de informação, disseminação por um envelhecimento ativo, num contexto geral, porque o ativo, ele não significa movimento propriamente dito apenas. Ele é ativo socialmente,
ele é ativo em relação a fazer-se o cumprimento das leis, ele é ativo enquanto você trabalha. Então, eu acho que a sua pergunta é o que nós temos que fazer e pronto. A gente tem que fazer o que tem que ser feito. O que tem que ser feito? Falar o óbvio, de que temos que cuidar das nossas infâncias, assim como da nossa outra ponta, que é a velhice, temos que cuidar. A gente, às vezes, delega muitas coisas. A gente vive um mundo muito rápido, onde a gente, às vezes, não tem tempo de processar informações. Então, certas vezes, a gente bate pronto e delega. E a gente está vendo aí, vou fazer uma comparação rapidamente. Lá atrás, né, a entrada das mulheres no mercado de trabalho, houve muita delegação. Não estou falando certo e errado, não estou fazendo julgamentos, eu estou colocando uma sociedade que é a qual a gente vive. Então, a gente tem que, de fato, debater isso. Então, a gente delegou lá atrás um cuidado, o outro cuidado. Hoje em dia, o que acontece? As mulheres lá atrás que entraram no mercado de trabalho, o feminino, né? É a geração sanduíche, que ficou ali no meio do caminho. Então, é a geração que vai ter que cuidar dos filhos adolescentes, a geração que vai ter que cuidar dos pais idosos. E é tudo novo, gente. Ninguém não tem manual para isso. Não teve manual lá atrás quando a gente entrou no mercado de trabalho. Não tem manual agora para a geração sanduíche. Então, a gente tem que aprender uns com os outros. Então, a troca é muito rica. Antigamente tinham as rodas, né? Principalmente o feminino, né? As rodas que conversavam, que trocavam, as anciãs. Hoje em dia não se tem mais nada disso. Tudo bem que a gente tenta fazer no online, mas é óbvio que não é igual. Então, eu acho que eu falei um monte de coisinhas, mas eu acho que é a gente se pertencer no lugar que a gente é, fazer valer os nossos direitos, ensinar, fazer com que esse conhecimento se perpetue, passar, principalmente essa questão do cuidar, que ficou um pouco perdido. Eu vejo isso ao longo do tempo, né? E continuar ensinando os direitos e deveres de nós, seres humanos, como humanos. Entendeu? Eu acho que é isso. Se a gente falar aqui, né, que aí eu vou puxar um pouco para minha área, que você falando de direito e movimento, você está falando de maneiras de prevenir demência, é verdade, você tá. Então, assim, tá tudo muito relacionado. Então, quando você busca, faz esse resgate dessas questões mais profundas e mais complexas, não estamos aqui falando de levanta o braço direito, levanta o braço esquerdo, não é isso. Mas leva a isso. Mas para chegar nisso, a gente tem que ter uma base, e essa base ela precisa ter toda essa construção, né? A gente precisa disso. E como é que a gente faz isso, né? Conscientizando. Então, Ana, acho que você traz questões muito pertinentes e você traz uma questão, né, que tá todo mundo falando de movimento, vida saudável, vida ativa, mas com consciência. Então, por quê? Porque para eu ter tudo isso, né, ali bonitinho acontecendo, ninguém vê o que tá por trás. E você traz esse por trás. Então, acho que é bem legal sua fala. O que eu faço profissionalmente tem um propósito. Então, ele tem um propósito e é por isso que ele faz sentido para mim. Então, o que eu aplico para as pessoas que chegam até mim para a prática de movimento, o que eu aplico para elas, eu aplico para mim. Então, o que eu deixo de mensagem para as pessoas é: cuidem de si próprias, para que a gente possa cuidar do todo, que é o planeta, que é a família, que é a sociedade. Se nós não estamos bem,
é igual à frase que colocam no avião. Em caso de pane ou acidente, coloque a máscara primeiro em você. Você tem que estar bem para que tudo funcione. Então, acho que esse é a minha mensagem. Cuide de você, olhe para si, para que o resto comece a funcionar. Muito, muito obrigada. Muito obrigada pelo seu tempo, por vir aqui falar. Nossa, tem várias dúvidas assim que a gente pode trazer em outros encontros. E essa conscientização é super importante e é isso que o canal ele tem como objetivo, né? É o propósito, é jogar a sementinha lá e deixar florescer. Essa é a ideia. Então, muito obrigada, Ana.